Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Existe uma grande expectativa, aliás, todos os fatores, vários indícios fortíssimos apontam nessa direção. E nesse momento, meus amigos, os dominadores globais estão perdendo o controle absoluto do mundo. Tanto é que eles estão vindo babando. Literalmente, eles estão vindo babando. E isso é impressionante, porque nós conhecemos muito bem como eles operam durante a história, e o retrospecto, e eles sempre agiram na surdina, de forma sutil, de forma que ninguém percebia nada, porque o processo era tão lento, era tão devagar, tão lento, mas tão lento. Tanto é, meus amigos, eles faziam uma coisinha aqui, depois de 3 anos eles faziam outra coisa, e isso era uma forma de tornar todo esse processo de controle imperceptível. Só que agora, a partir de 2019, eles vieram com tudo, babando, literalmente. E por que será? Quando você vem babando, atropelando tudo, é porque a única resposta plausível para essa pressa toda, exacerbada, totalmente descoordenada, é que eles não têm tempo. Então o tempo está se esgotando. Eles sabem muito bem que a Confederação Galáctica está aqui. O Maximilian Lafayette falou que em 2022 o Encke estaria presente no Sistema Solar. Ele falou do retorno de Encke. E tem mais, no livro do Maximilian Lafayette, ele menciona que todos os militares e os próprios membros da Cabal já sabiam disso. Então eles têm motivos de sobra para estarem tão apressados. Sem falar das naves da Confederação, do Conselho dos Nove, dos extraterrestres negativos que foram devidamente expulsos do nosso planeta. Eles sabem também da bolha de plasma, essa bolha de plasma das densidades superiores, que já se faz presente também no nosso sistema solar. Eles sabem que toda a estrutura da matéria vai ser alterada. Aliás, teremos transformações geológicas impactantes a partir de 2026, segundo o Dr. J.J. Rutark. Então eles sabem que não tem tempo, literalmente eles não têm tempo e eles estão vindo para tudo ou nada. E vão ficar sem nada para nossa alegria. Hoje nós iremos tratar também, meus amigos, são as últimas jogadas. E hoje o Elon Musk realmente detonou, ele tinha feito uma menção tempos atrás, mas de fato, no último podcast que ele participou, ele detonou o George Soros. Então, se alguém ainda tem dúvida da intenção da agenda que defende o Elon Musk, eu acho que agora ficou mais claro do que nunca. Ele também detonou a questão da agenda do mundo verde, que a gente sabe qual é a intenção, na verdade é uma forma de orquestrar a agenda ONU 2030, para abrir alas, seria um pretexto, eles precisam sempre de um pretexto, para impor um modelo de servidão, de escravidão para escravizar a humanidade, sempre uma desculpa desfarrapada, e o Elon Musk também detonou, realmente espetacular, a atitude do Elon nas suas últimas postagens e declarações. Temos também uma informação, cientistas franceses descobriram, na verdade eles sabiam da existência disso já faz muito tempo, de hidrogênio branco. Hidrogênio branco pode perfeitamente substituir os combustíveis fósseis. E é uma energia totalmente limpa. Eles falam, por um acaso, nós estávamos ali explorando, tentando achar combustível fóssil, petróleo, no caso, com perfurações, e descobrimos ali uma quantidade absurda de hidrogênio branco, combustível totalmente limpo. Meus amigos, parece que as desculpas da Cabal, os pretextos, os supostos pretextos deles estão indo para o beleléu. Eles não vão ter como justificar este mundo distópico que eles tanto querem. As tecnologias e as formas de energia alternativa estão sendo escancaradas a todo momento. E isso seria uma alternativa totalmente viável e o melhor, não seria cara. Seria uma alternativa totalmente viável dentro do nosso modelo comercial, porque a desculpa o mundo vai acabar, então nós precisamos dessa agenda verde e apenas as pessoas que se adequarem a esse sistema poderão sobreviver e viver dentro da sociedade. Assim, os demais vão ter que viver de um dinheirinho mensal, de uma bolsa mensal aí, que nós vamos dar para sobrevivência, e eles, para receberem isso, obviamente, isso mais de 90% da humanidade, vão ter que ser servos perfeitos, vão ter que ouvir e obedecer tudo aquilo que nós iremos ditar para eles. É isso que eles querem. Entenderam, meus amigos? Só que agora eles não têm mais essa desculpa, porque olha, existem inúmeras formas de energia limpa e livre.
limpa e livre. Tá? Ecologicamente perfeito. Tá? Totalmente ecologicamente perfeito e sustentável. Nós temos hidrogênio branco, tem o overonite do Emery Smith, que seria uma forma também de energia muito barata. As bobinas do Tesla, que seria energia livre propriamente dito. O hélio 3 também seria uma forma. O hélio 3 é abundante na superfície da Lua, seria uma forma perfeita. Aliás, isso foi endossado pelo Dr. David Adair, que é engenheiro aeroespacial. Então, existem inúmeras formas de produzir energia livre. Né? E essas informações estão vindo à tona, cara. Então, eles tentavam esconder isso a todo custo, mas, vejam, isso também é uma forma de divulgação, isso é uma forma de derrubar as paredes, a estrutura da Deep State mundial. É uma forma realmente de acabar, de minar os alicerces dos dominadores globais. Então, isto é fantástico. E tem mais, meus amigos. Está para vir à baila também o relatório a respeito de 3 UAPs, ou seja, objetos não identificados, tá? Agora é o UAP, antigamente era o OVNI, que foram supostamente derrubados em fevereiro deste ano, além do balão chinês. Então eles estavam escondendo o verdadeiro paradeiro, os relatórios oficiais a respeito do que se trata esses objetos, e vai vir agora, né, estamos aguardando, um relatório oficial. Aliás, um era cilíndrico, não havia qualquer tipo de sistema de propulsão visível, e foi supostamente abatido, existe relatório, e agora isso vai vir à tona. Só que tem um porém, a gente fica de olhos atentos, a gente fica mirando no que está acontecendo nos Estados Unidos, no Congresso norte-americano, mas existem outras vias. Por exemplo, a Malaysia Airlines, aquele voo misterioso, onde simplesmente o Boeing desapareceu, com testemunho do Mark Domizio, na base aérea de Diego Garcia. Bom, se isso for divulgado, seria uma forma de desmascarar os inimigos da humanidade e, ao mesmo tempo, seria uma forma de revelar as tecnologias suprimidas numa única tacada. Então, já existem pessoas investigando. Então, as alegações do Mark Domizio, eu já fiz essa live, a gente vai recapitular, se vocês quiserem. As alegações do Mark Domizio, que fez parte do Serviço Secreto Espacial e atuou na base de Diego Garcia, no Oceano Índico, estão sendo investigadas por pesquisadores, por vários pesquisadores, e eles estão chegando a essa conclusão, que este voo da Malaysia Airlines, que desapareceu misteriosamente, foi monitorado por satélite e drones dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estava a par do que estava acontecendo, inclusive estava monitorando o Boeing, e ele simplesmente sumiu num portal. Num portal. Isso foi filmado. Existem provas tangíveis. Meus amigos, se isso for devidamente revelado, pode ser sim, tem todo o potencial de ser o estopim das revelações mundiais. Quer ver outro exemplo de um fator que pode ser o estopim, que pode dar o start, virar a chave para a divulgação, que tem esse potencial também, é com relação aos túneis na Terra Prometida. Nesses túneis existem evidências plausíveis de tecnologias e gigantes adormecidos. Em breve a gente vai fazer também uma live especial sobre esse tema. Agora imagine vocês, o Estado Profundo sabia que havia essas tecnologias, eles não podiam ter posse dessas tecnologias porque eles não têm o DNA, pode até ter o DNA, mas não tem a frequência correta. Existem inúmeras chaves que protegem essas tecnologias, né, dos Anunnakis, dos semeadores. Estou me referindo aos Anunnakis positivos. Bom frisar aqui, não vamos confundir as coisas. Então, o que eles podem fazer mediante esse fato? Eles podem esconder. Olha, é o seguinte, vamos esconder isso aqui para que a Aliança da Terra não tome posse, não acesse essas tecnologias. Entenderam? E para isso eles fizeram um acordo com o grupo Hamas. O Hamas é o seguinte: vocês ficam com os túneis aí para vocês fazerem contrabando, por questão estratégica, principalmente que eles gostam muito de usar os túneis para contrabando de armas. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso é um relatório dos próprios agentes de Israel, investigadores e arqueólogos, especialistas. Eu vou mostrar o artigo para vocês muito em breve. Tem muitas pessoas falando assim para mim: Denis, e as fontes? Olha, por exemplo, aqui eu estou citando, que estou resumindo o assunto. Mas todas as fontes de tudo que é mencionado no canal, todas, você acha no nosso grupo do Telegram. Todas as fontes. Aliás, a Leonie chega, já lembrei da Leonie, ela chega a fazer 100 postagens no dia. Eu já vi 50, 60, 70 postagens num único dia.
São todos os artigos que nós investigamos diariamente. Então, eu chego a ler 40, 50, 60, até 70 artigos num único dia, onde nós fazemos uma triagem. Tá ok, meus amigos? É um trabalho árduo, de segunda a segunda, e não tem folga. Tá? Muito bem. E hoje eu vou trazer algumas informações, tem muitas informações ainda, sobre visão remota. Como você pode desenvolver as suas habilidades psíquicas. Aliás, nós temos habilidades psíquicas únicas, que são cobiçadas, inclusive, por muitas raças de extraterrestres. Então é realmente espetacular. Vamos falar um pouquinho do projeto Montauk. Elonzinho, que está aqui, muito bem, diz que Jorge Soros, abre aspas, odeia fundamentalmente a humanidade. Não só ele, mas todos os financistas. E que está fazendo coisas que corroem a estrutura da civilização. Musk acusa mais uma vez o financista Jorge Soros de odiar a humanidade. O empresário Elon Musk, falando no podcast de Joe Rogan, chamou o bilionário Jorge Sorinhos de principal patrocinador do Partido Democrata, que é pura verdade, dos Estados Unidos. Aliás, eles patrocinam tudo que não presta no mundo, e afirmou que ele odeia essencialmente a humanidade. Fantástico aqui o depoimento e a coragem do Elon Musk. Meus amigos, isso nunca foi visto antes. A gente viu recentemente o Putin, presidente da Rússia, apontar o dedo para esses mesmos senhores, falando dos financistas, que os financistas estavam querendo dar um golpe no mundo inteiro e que, por isso, eles seriam alvos legítimos do exército russo. Então, o Putin dando nome aos bois. E agora, o próprio Elon Musk está aqui realmente apontando o dedo e mostrando quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. O resto, meus amigos, temos pessoas que ficam preocupadas, perdendo tempo com questões locais, com política local. Isso é uma verdadeira perda de tempo. Por quê? Porque todas as mazelas do mundo advêm desses senhores. Eles são os responsáveis. Tudo que acontece é dali a fonte. Então você tem que, para você resolver o problema, não adianta você querer atingir esses líderes secundários, porque isso seria apenas enxugar gelo. Você tem que ir na fonte do problema. E resolvendo realmente na fonte, você consegue elucidar e libertar, de fato, a humanidade. O resto seria apenas o quê? Apenas enxugar gelo, entendeu? Apenas um paliativo. Não é efetivo. A atividade de Soros, vamos continuar aqui. A atividade de Soros é avaliada negativamente devido à sua especulação financeira. Ah, isso falou tudo. Não produz coisíssima nenhuma. Aliás, nenhum financista, BlackRock, Wall Street, todos eles vivem de especulação financeira e do sistema fiduciário que não tem lastro em coisa nenhuma. Então eles ficam ali emitindo dinheiro a troco e a direito, sem lastro em coisa nenhuma, num sistema que foi inventado na cabeça deles. Ou seja, não é algo tangível. Impressionante, meus amigos. É um sistema imaginário. E o pior, eles colocam toda a humanidade como sendo reféns desse sistema babilônico financeiro. Bem como a sua reputação escandalosa. Olha aqui, reputação escandalosa. Sua fundação foram repetidamente, ele está se referindo aqui no caso ao Open Society Foundation, acusadas de organizar mudanças, interferência interna de governos em vários países. Então, olha aqui como o Elon foi contundente e colocou realmente o dedo na ferida. Então, meus amigos, interferências internas, os governos particulares de várias nações, né? Isso, ou seja, ele manipula o mundo inteiro. Ele tem o que? Líderes fantoches? É exatamente isso que ele está dizendo. E não adianta nada você retirar um líder fantoche enquanto existirem os seus financiadores, enquanto eles controlarem o sistema, porque eles simplesmente vão colocar um outro substituto fantoche no lugar. Então, você está perdendo o seu tempo, você está simplesmente enxugando gelo, nadando contra a correnteza. E não vai chegar a lugar algum. Se você realmente quer mudar o mundo, você tem o quê? Que esmagar a cabeça da serpente. Entenderam, meus amigos? É isso que o Elon Musk disse nesse pronunciamento épico, antológico, fantástico, espetacular. E tem mais. O multibilionário norte-americano Elon criticou o alarmismo ambiental e o movimento ambientalista, achando que promove medidas prejudiciais à humanidade sob pretextos pouco persuasivos. Olha só o que ele postou aqui, Sputnik Brasil. A Terra pode aguentar talvez uma civilização 10 vezes maior. Segundo o Elon Musk, nós podemos
multiplicar por 10 a população do mundo, ou seja, hoje temos 8 bilhões de pessoas, podemos passar para 80 bilhões de pessoas, que a atual população pode ser 10 vezes maior que a atual, sem destruir florestas tropicais. E ainda assim, com tecnologia, utilizando, exatamente, com as tecnologias corretas que foram suprimidas por essas mesmas pessoas, que querem promover, que querem usar esse pretexto. Veja a hipocrisia, veja o tamanho da hipocrisia atual, sem destruir florestas tropicais, preservando a natureza. Então, o movimento ambientalista, e eu sou um ambientalista, olha só, ela falando, eu realmente defendo a causa ambientalista, vai demasiado longe. Ou seja, eles são os hipócritas, são os verdadeiros falsos. Entenderam, meus amigos? Esta que é a verdade. E falando em Elon, vou trazer aqui uma coisa, eu não digo polêmico, para mim não é polêmico, porque a gente acompanha tudo, dado por dado, a gente consegue ver tudo num contexto geral. Muito bem. Aqui a CNN criticando o Elon Musk. Aliás, não só a CNN, mas a grande imprensa, a imprensa marrom inteira, caindo, descendo a lenha no Elon Musk, por causa do Neuralink. Agora eu pergunto para vocês, tem muitas pessoas que ainda dizem que o Neuralink ele foi produzido com uma finalidade negativa. Agora eu pergunto para vocês, se este aparelho tecnológico que vai salvar a vida de milhares de pessoas, fazer paralíticos, tetraplégicos andarem novamente, será uma esperança para muitas pessoas, é algo negativo, porque ele mesmo afirma que isso será utilizado única e exclusivamente para finalidades médicas. Repetindo. Por que a imprensa marrom está descendo a lenha nele? Eu estou perguntando. Meus amigos, parece óbvio para mim. Por que está descendo a lenha? Porque o Elon é da Aliança da Terra. Simples assim. Fácil de responder essa pergunta. E aqui ele fala o seguinte, que ele não acredita nas intenções boas do Elon, não, porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Aliás, eu acho que ele não tem o perfil. Veja, uma pessoa que gasta bilhões e bilhões de dólares para ter o X, o antigo Twitter e hoje o atual X, para poder as pessoas terem a oportunidade de falarem, de se expressarem devidamente, veja que só deu prejuízo para ele. É porque realmente está com boas intenções. Para quem não sabe, meus amigos, o Elon Musk é o único empresário do mundo que se desfez de todas as suas mansões e seus luxos. Tá? É verdade, isso é um fato. Ele vive numa casa simples, apesar de ser bilionário. Uma vida simples. Aliás, ele mesmo disse que as suas mansões e seus luxos eram uma distração desnecessária para a sua missão. Repetindo, palavras do Elon Musk. Meus luxos, as minhas mansões, os meus iates eram uma distração para que eu cumprisse a minha missão e eu desfiz de tudo isso. Ok? Muito bem. Então aqui ele vai dar esperança através de tecnologia aqui, tá, meus amigos? Para que paralíticos, pessoas que sofrem de problemas neurológicos irreversíveis possam ser curadas. Tá? É isso que se trata. E toda a imprensa está perseguindo o Elon Musk por causa disso. Ok? Aliás, eu posso usar aqui o próprio argumento de Jesus Cristo. Satanás vai brigar contra o próprio Satanás? Eu acho que não, né? Não faz sentido. Né? Porque alegava que Jesus fazia os milagres com o poder dos demônios. Ele falou, mas como que eu sou dos demônios? Quer dizer, eu expulso os demônios, não faz sentido. Eu curo as pessoas. É o que o Elon Musk está fazendo. Apontando o dedo para os financistas, mostrando quais são as verdadeiras intenções desses trevosos. Então tem que ter discernimento. Meus amigos, nós não podemos ser Maria, vai com as outras. A desperto não pode ser Maria, vai com... porque eu vi um falando, porque eu vi um segundo, e os fatos. Os fatos que se danem. Meus amigos, aí não dá. Nós não podemos proceder dessa forma. Maioria de votos. Não, eu acredito nisso por maioria de votos. Não pelos fatos, não pela argumentação. Não, pela maioria de votos. Aí fica difícil. Aí realmente é trágico. Sem falar também da própria informação da Helena Danã. O Starlink. Meus amigos, para quem não sabe, o Elon Musk é o principal financiador da Space Force, que foi instituído pelo leilão. O Elon Musk, para quem não sabe, é o principal financiador, o principal patrocinador da Space Force. A gente sabe que tem o acordo, o Space Force, os acordos Artemis. Ele também é um dos maiores patrocinadores dos acordos Artemis lá de Júpiter. Dos acordos que foram feitos, foram tratados em Júpiter em 2021, segundo a própria Helena Danã. E a Helena afirma que o Elon foi uma das pessoas que participaram desses acordos. Aliás, esse homem, segundo a própria Helena Danã, é um extraterrestre. Ele é de Alpha Centauro. Helena se encontrou uma vez no café. E essas pessoas começaram a falar coisas sobre o implante dela. E naquele tempo ela nunca tinha dito isso para ninguém. Falei, mas como vocês sabem disso? Porque nós não somos daqui, ela sentiu. Pela frequência que eles eram extraterrestres. De fato,
Nós vivíamos em Paradise, Califórnia. Em 2018 teve aquelas armas de brinquedinhos direcionados. A gente sabe o que aconteceu, foi uma verdadeira catástrofe naquele momento, tá, meus amigos? E ali nós estávamos produzindo no subterrâneo tecnologias que nós iríamos distribuir para a humanidade. E nós fomos sabotados. Ela falou, você tem um Starlink? Falou, não, então tem o Starlink quanto antes, porque o Elon Musk é um dos nossos. E ele está trabalhando para a libertação do planeta Terra. E a Helena ficou assim de boca aberta naquela ocasião. Realmente espetacular. Sensacional. Muito bem. Agora, vamos retornar aqui. Vamos para as notícias de exopolítica. Tá, meus amigos? Notícias de exopolítica aqui. Hollywood. Hollywood com seu projeto de divulgação. Parece que não. É isso mesmo que você está ouvindo. Hollywood, atores, produtores, roteiristas de Hollywood tem um projeto de divulgação. Hollywood Disclosure. Eu vi Disclosure do Dr. Steve Green, projeto Disclosure também, no Congresso norte-americano. Agora, de Hollywood, meus amigos, o mundo está mudando. Coisas realmente únicas na história estão acontecendo em nossos dias. Coisas totalmente impensáveis há tempos atrás. Aliança aqui. Hollywood Disclosure Alliance. Acaba de ser lançada. Hollywood tem sido parte da batalha psicológica da CIA, e é verdade. Então, a Hollywood foi cooptada pela CIA para desinformação, né, para manter a verdade sobre os ovos do público dos Estados Unidos durante décadas. Será que essa aliança se libertará dessa influência ou se tornará outra operação psicológica de proteção de OVNIs como a ARO? Pergunta aqui do Michael Salas. Será que de fato, meus amigos? Só que a gente sabe que está tendo uma movimentação. Vamos nos recordar, porque recordar é viver e aprender também. Há pouco tempo atrás teve a greve dos roteiristas dos Estados Unidos. Grande parte dos roteiristas e dos produtores de cinema dos Estados Unidos, de Hollywood, estavam se mudando da Califórnia para o Texas por questões de impostos, né? Isso. Mais barato, estavam indo para lá. Então, estavam mudando de um estado democrata para um estado republicano. Interessante isso. E o próprio estado do Texas, que a gente sabe que o estado do Texas, meus amigos, é totalmente alinhado à Aliança da Terra, principalmente com o lastro ouro. É o único estado dos Estados Unidos que está promovendo lastro ouro na sua moeda. Está alavancando isso, está sendo o dínamo dessa mudança, está levantando essa bandeira, no caso, nos Estados Unidos, recebeu a maioria dos produtores de Hollywood. E agora vamos linkar com essa informação aqui. Então isso é para ser considerado. Vamos ver o que o próprio site fala. Que interessante. Promete, e promete muito. Nossa visão. Os esforços da HDA, que foi estabelecido para servir como um conector de conteúdo, eles estão prometendo fazer filmes, produções, como nunca antes sobre extraterrestres, e que esses filmes e esses documentários únicos iriam apresentar documentação, provas tangíveis que iriam revelar os extraterrestres. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ajudarão a capacitar o público em geral através de precisão de narrativa. Precisão de narrativa. Nosso grupo fornecerá aos criadores de conteúdo fatos e conhecimento a muitos negados sobre a presença de vida extraterrestre, para que a história relevante possa ser contada em todas as formas de mídia. Todas as formas de mídia, meus amigos. Todas. A HDA está preparando para agir agora, bem antes da divulgação eminente. Para eles, a divulgação vai acontecer, então eles têm que preparar. É isso que eles estão dizendo, meus amigos, é que está no site. Eu simplesmente estou aqui resumindo o teor da informação do site. Então eles acreditam que a divulgação está batendo as portas, que é totalmente iminente, e que eles precisam preparar, condicionar o público. E quem melhor para fazer isso que o cinema? O cinema, documentários que serão produzidos na Netflix, né, na HBO, em Hollywood e no cinema também. E até mesmo para televisão. Né? Seriados de televisão, contando a verdadeira história da humanidade. A é preparada para agir agora, bem antes da divulgação iminente, que alterará o mundo pelos líderes dos governos e militares dos Estados Unidos. A divulgação fica cada dia mais próxima da realidade. Aqui, meus amigos, não estou acrescentando nada, é o que está no site. A Hollywood Disclosure Aliança, né, da revelação de Hollywood, que em breve se tornará uma organização sem fins lucrativos, é a primeira organização a fundir um grupo diversificado de criadores e influenciadores de conteúdo da indústria do entretenimento com pesquisadores de longa data, de UAPs, no caso UAPs, que é a nova designação de OVNIs, assim como de extraterrestres. Impressionante. Impressionante. É como eu falo, você tem que observar os sinais. Observar todos os sinais. Meus amigos, eu não sei da onde vai vir. Se alguém perguntar para mim, mas da onde que vai vir a divulgação? Pode ser que não venha do Congresso. Existem outras vias. Agora, que muita coisa está sendo engatilhada, isso está, inegavelmente. Por mais cético que você seja, se você realmente pesquisar
Porque a grande mídia não dá ênfase nessas informações. Ela simplesmente esconde. Entendeu? Não é. Eles não dão holofote para esse tipo de coisa. Mas isso está acontecendo. Isso está sendo preparado. Está impressionado? Se não está, deveria estar impressionado. E tem mais aqui. É irônico que, assim como Helena Danã divulgou informações sobre o centro aqui, meus amigos, é o eixo, né, tá? A estação espacial próxima de Saturno, que será um verdadeiro shopping center galáctico, será coordenado pelo planeta Terra, tá? Que será dado de presente ao planeta Terra. Eu já trouxe essa informação para vocês, a própria Helena. Sendo construído na atmosfera de Júpiter, está construindo, são os pleiadianos, várias raças diferentes, fornecendo materiais, pessoal de Alpha Centauro, e o ser humano ali fornecendo, diz que duas grandes empresas estão fornecendo material. Eu acredito que seja a SpaceX, uma delas. Eu tenho quase certeza absoluta, para a construção dessa estação. Com um posto comercial e diplomático para a Aliança Terrestre. A NASA anuncia que os humanos nunca visitarão Júpiter. Pergunta. Interessante isso. É uma grande coincidência. É bom entender que não existem coincidências, tá, meus amigos? Não existem. A Deep State querendo sabotar o projeto do Hub, ou seja, da estação orbital. Interessante isso. Aliás, a estação orbital será de intercâmbio intergaláctico. Será um local onde nós poderemos nos encontrar, passear, inclusive, e interagir com várias raças de extraterrestres diferentes, além de comércio intergaláctico. Vamos trocar mercadorias com todos os seres que vocês possam imaginar. Trang, né? Os Tang, né? Um deles, os Zegaroth, os Emeter, Pleiadianos, né? O Comando Ashtar, tá ali pertinho também, você vai poder visitar, fazer turismo. Você vai lá, visita a estação espacial, que será um verdadeiro shopping center galáctico, depois vai visitar também a estação do Comando Ashtar, vai ser realmente espetacular. Por Michael Sala, aqui. NASA afirma que humanos nunca irão para o maior planeta do nosso sistema solar. A NASA acaba de lançar esse artigo aqui, olha só o que a Helena postou na sequência, prestem bastante atenção. A NASA acaba de lançar esse artigo provando que a Deep State está proibida de se aproximar do Hub e das frotas que lá estão. A Confederação Intergaláctica, a nave-mãe de Enki, especialmente a Vortex, no caso, o portal, porque lá tem um portal, tá, meus amigos? Que conecta o nosso sistema solar com outras galáxias. Interessante. E é verdade, eles estão simplesmente afirmando, eu fico com o post aqui, eu assino embaixo no post da Helena Danã. Então eles estão confessando que eles jamais, a Deep State, os financistas, vão chegar perto dessa estação, porque eles estarão aonde nesse momento? Eles vão responder por todas as suas barbáries. Isso, exatamente. Espetacular. Tony Rodrigues explica a sua viagem de campo em outubro de 2023 para investigar suas memórias de quando tinha 10 anos de idade. E foi raptado à força e recrutado para um programa espacial secreto. Em 1982, Tony Rodrigues foi entrevistado por esse mesmo canal em 2 ocasiões diferentes. Ele foi levado pela primeira vez em Yucca, Califórnia, adjacente às gigantescas instalações da Marinha dos Estados Unidos, em China Lake, onde em outros pequeninos abduzidos por militares. Tá? Isso. Projeto Milab. Foram submetidas à programação do MK e treinadas em visão remota de nível militar. Rodrigues, no caso Tony Rodrigues, discute o que encontrou nas instalações de Yucca, agora abandonadas, onde descobriu os edifícios móveis nos quais foi detido. Foi torturado e treinado em protocolos de visão remota. Aliás, o próprio Tony Rodrigues tem o seu próprio projeto próprio de visão remota. Ele se tornou um especialista em visão remota. A visão remota podia passar para um próximo nível. Agora vem a parte interessante, prestem atenção. Que seria o nível psicoenergético. Tá? Psicoenergético. Onde os pequeninos de 4, 6 aninhos, 7 aninhos de idade, eram submetidos a experiências de quase morte. Eu vou falar da experiência de quase morte, EM, exatamente isso que se trata. Progressivo, através de técnicas de afogamento, restringindo o oxigênio, iam retirando o oxigênio, e depois através de substâncias também, que injetavam nos pequeninos, para eles experimentarem essa sensação de quase morte. E uma vez, 2 vezes, e a coisa ficava apertando cada vez mais. Entenderam? O Tony fala que ele simplesmente apagava, ia para o outro mundo e voltava. Ele apagava, ia para o outro mundo, no caso para o mundo espiritual, e retornava isso repetidamente, inúmeras vezes. E isso era algo feito com ele com 10 aninhos de idade. Tá? Apenas 10 aninhos. Só que eles fazem também isso com pequeninos de idade menor. Tá? Isso perdurava semanas. O projeto Montauk. Quem financiou isso foi a Frota Negra. Inspirou. Né? Eles já faziam isso no tempo do Bigodinho. Tá? Esses experimentos. Isso perdurava semanas, até que esses pequeninos, os dissidentes, que a gente mencionou na última live. Isso que é importante vocês acompanharem todas as lives, porque uma tá linkada na outra. Informação que a gente menciona aqui, ela está linkada em lives de 1 mês, 2 meses, 5 meses atrás. Também podiam mapear o corpo de alguém. Olha só que interessante. Perdurava semanas, até que esses pequeninos pudessem induzir
Aí eles, depois desse treinamento que passavam por experiências de quase morte repetidamente, inúmeras vezes, eles desenvolviam capacidades de, presta atenção, de induzir pessoas a terem ataques cardíacos. Então, com o poder da mente, o próprio Emily Smith fala disso, porque existem agentes psíquicos que vão do nível P1 até o P10. Agentes psíquicos que conseguem induzir uma pessoa a ter um ataque cardíaco já são os agentes psíquicos de alto nível, P9 e P10, que é classificado os níveis, né, de evolução e capacidade psíquica desses agentes. Né? Terem ataques cardíacos. O próprio Randy Clemmer fala também desses níveis de capacidade psíquica. Ele mesmo chegou no P7, ele se tornou um P7. E terem ataques cardíacos. Então, com o poder da mente, você chega num alvo, eu quero que esse senhor tenha um ataque cardíaco. Ele tem um ataque cardíaco. Também podiam mapear o corpo de alguém. Vamos supor, conseguiam mapear o corpo de alguém e ele percebia que ele tinha alguma predisposição genética ou tinha uma predisposição para ter algum determinado tipo de doença, de enfermidade. Eles poderiam induzir, através do poder da mente, que a pessoa desenvolvesse, por exemplo, um tumor, entendeu? Para ele ir dessa para melhor. Eram chamados pelo Randy Clemmer de assassinos psíquicos. Tá? O agravamento, ferimentos, levando o que? A necrose. Vamos supor que você tem uma ferida. Eles colocavam, tá com uma ferida. Pronto, é a oportunidade que nós queríamos. Eles fazem essa ferida evoluir, não cicatriza de jeito nenhum e pode necrosar, principalmente em campo de batalha. Eles podem complicar aquilo, qualquer tipo de problema de saúde que você tenha, eles podem aumentar, né? Podem realmente levar isso a uma situação totalmente fora de controle. E tem mais. Eles também podiam teletransportar itens e equipamentos para a batalha. Então, vamos supor que um pelotão estava num local e precisava de um item tal. Ele podia mandar teletransportar, apenas com o poder da mente. Podendo ainda acelerar e desacelerar o tempo em batalhas para obter vantagem sobre o inimigo. Existem duas formas de desenvolver habilidades psíquicas, mais ou menos. Uma é com a tortura, através do MK, e traumas profundos, induzidos. E outra através do amor, da vibração, e tendo conexão, ativando a sua Kundalini e ativando a sua glândula pineal. Existem outras formas que não são nada legais de ativar também a glândula pineal. E os escuros utilizavam no passado no projeto Montauk, com amplas testemunhas. Stuart Swerdlow, quero dar um exemplo aqui para vocês. Stuart Swerdlow foi um desses pequeninos, o Andrew Baziado, a própria Rebecca Rose. Rebecca Rose foi aliciada pelos próprios pais, com 6 aninhos de idade. E ela falou isso na entrevista, que em breve será exibida nesse mesmo canal. Muito bem. O próprio Tony Rodrigues. O Randy Clemmer também. Também podiam teletransportar, como a gente já falou. Muito bem, vamos para o próximo slide. Tony Rodrigues afirma que em visão remota ou projeção de consciência, essa informação é muito boa para você. Que na projeção de consciência não tem lugar para covardes e para vibração do medo. Quem tem vibração do medo tá perdido. Meus amigos, se você vai fazer projeção de consciência e você é uma pessoa medrosa ou tem algum trauma, não faça. É perigoso. Tá? Importante. Tony Rodrigues afirma que em visão remota ou em projeção de consciência, se você se deparar com uma entidade intimidadora, e eu já vi inúmeras vezes entidades intimidadoras em projeções, tá, meus? Inúmeras vezes, desde pequenino. Inclusive, eles faziam isso, era a tática deles, porque eles deixavam na vibração do medo, eu ficava com muito medo mesmo, eu ficava apavorado, ok? E eu sabia, depois, com o tempo, eu descobri que eu era abduzido assim. Então, o consentimento que eu dava era o meu medo. Olha que interessante, o medo que você está externando é o consentimento que você dá para ser abduzido. Tá? A própria Helena, em outros posts, fala sobre isso. É verdade. É imaginar sempre o oposto ao ataque. Então, a entidade intimidadora querendo te atacar. O protocolo é imaginar sempre o oposto ao ataque. Então, você começa a imaginar. Ou seja, uma forma de sair ileso do ataque. Qualquer coisa. Você vai me atacar? Então vai aparecer aqui um AK-47 na minha mão e eu vou acabar com você. Agora, e aparece mesmo e você acaba com ele. É uma guerra psicológica, meus amigos. Unicamente, vou se tornar um gigante agora. Agora eu vou ficar um gigante, eu vou esmagar você com as minhas próprias mãos. E ele será esmagado por você pelas suas próprias mãos. Ou vou me tornar muito pequeno e eu vou fugir pelo buraco da fechadura. Você consegue. Você arruma uma forma de fuga ou de combatê-lo. Você pode imaginar ser maior que seu oponente ou diminuir de tamanho e passar por um buraco. Nos confrontos espirituais, quem tem mais força mental, olha que interessante, nos confrontos espirituais, quem tem mais força mental e coragem sempre vai vencer, sempre vai prevalecer. Os vulneráveis, acometidos pela vibração de medo e intimidação, podem até desencarnar fisicamente, meus amigos, falecer nesses confrontos. Olha que interessante, isso é pura verdade e a minha própria experiência é uma prova viva disso. Meus amigos, como eu havia dito para vocês, deixa eu retornar para falar da minha experiência aqui. Porque isso eu comprovei na minha própria vida.
Experiência pessoal. Então eu era abduzido juntamente com meu irmão, que desencarnou, porque fizeram vários experimentos genéticos dele, ele não suportou. Não vou entrar aqui no mérito da questão, que é uma história muito difícil para mim, um trauma muito grande. E pelos Greys, os Dao, eram os Dahu que faziam isso. Essa gangue, que fazem parte da gangue de Nebo. Uma vez, eles vieram me buscar. Só que eu falei, dessa vez eu vou enfrentar esse negócio. Eles vão me intimidar, eu vou gritar, eu vou lutar até o fim. E eles não vão fazer nada comigo. Meus amigos, naquele dia eu gritei tanto. E eu falei, eu sou super poderoso. Eu sou maior do que você. Eu tenho mais poder do que você. Eles fugiram. Nunca mais voltaram. Quando eu vi o post da Helena, e mais essa confirmação do Tony Rodrigues, eu falei, isso é pura verdade. Esses seres simplesmente deitam e rolam aqui por causa do nosso consentimento. E, na lei galáctica, quando você tem medo, você está autorizando ser barbarizado. Quando você perde o medo, você tem coragem, não, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Mesmo com medo, eu vou enfrentar. Eu vou encarar esses seres. Eles simplesmente desaparecem. Isto é uma pura verdade. E tem mais, meus amigos. Se todos os despertos pudessem desfazer dos seus traumas, enfrentar, como se fala assim, como desfazer dos traumas? Enfrentando. Encarando a realidade. Eu não vou ter medo, porque é o seguinte, meus amigos. O corajoso, o valente, não é aquele que tem medo. O corajoso, o valente, o verdadeiro herói, é mesmo com medo, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Ou seja, ele enfrenta os seus próprios medos. E nessa época, eu tinha uns 10, 11 anos. Nunca mais voltaram. Uns 11, 12 anos. Acho que tinha um pouco mais. 11, 12 anos de idade. Eu morava em São Paulo, na capital. Helena Danã conta que os extraterrestres avançados têm um escudo de proteção contra espiões psíquicos e que utilizam visão remota. Olha que interessante. Né? Então, por exemplo, a visão remota é uma forma de espionagem. Aliás, foi usado pela CIA, pela KGB, né? A MI6 também utilizava, do Serviço Secreto Britânico. E se vocês quiserem, eu posso trazer a documentação. Isso é um fato. Por exemplo, o projeto Stargate, 1970, o projeto Stargate de visão remota. Aliás, o projeto Stargate era uma subgrupo, uma ramificação do projeto Montauk, que se tratava de visão remota. O visualizador consegue chegar ao alvo, mas holograficamente eles criam ilusões para confundir o visualizador indesejado. Então, pleiadianos, arcturianos, são seres espirituais avançados com capacidade psíquica. Então, meus amigos, se você quiser desbilhotar lá, por exemplo, na nave deles, eles só vão mostrar se eles quiserem. Se eles não quiserem, você não consegue, nem com projeção de consciência, nem através de visão remota, você pode usar o método que você quiser usar. Você não vai obter a informação desejada, se assim eles não desejarem, não quiserem. Simples assim. Eles podem projetar hologramas e confundir a sua cabeça. Ela diz que ela mesma é protegida por um escudo desses, né? Porque, obviamente, muitos visualizadores remotos querem saber sobre a privacidade, sobre tudo, né? Querem achar alguma coisa sobre a pessoa. Eles fazem isso. Quando se trata de visões que ultrapassam a barreira do espaço-tempo, os extraterrestres podem contar a história real, através de imagens, para burlar o escudo holográfico. E é interessante, meus amigos, que certa feita, a própria Helena disse que ela conseguiu identificar um visualizador remoto que estava na sua casa. Ele falou, o que você está fazendo aqui? E ele viu ele. Ele estava em projeção, mas a Helena conseguiu enxergar. Ele viu, ele falou, vai embora daqui. Ele foi expulso. Depois disso, nunca mais voltaram. Nunca mais. Impressionante. Agora, vamos supor, meus amigos, que você vai fazer uma visão remota para ver alguma coisa da Frota Negra. Se os extraterrestres positivos quiserem contar a história para você, eles podem contar. Podem mostrar através de imagens. De imagens. Ok? Mas você mesmo não consegue, porque existe esse escudo de proteção. Todos os seres extraterrestres utilizam essa tecnologia como uma forma de proteção contra eventuais espiões psíquicos. Os Dahu, esses criminosos, está aqui a foto deles. Os Dahu de Zeta Reticuli, são os Greys clássicos, está aqui para vocês. Regressivos. Não clássicos, porque assim, o Grey clássico mesmo são robôs genéticos, eles não têm vida, eles são robôs. São corpos orgânicos robóticos. E quem coordena esses seres são esses Dao aqui, são conhecidos como Dao ou Dahu. Eles fazem parte da gangue de Nebo e têm consciência de colmeia. Agora já foram expulsos. Regressivo não tem capacidade de visão remota. Eles não têm. Esses seres não têm capacidade de visão remota. Por isso, meus amigos, como eles não têm essa capacidade psíquica, eles recrutam pequeninos. No passado eles faziam isso. Eles abduziam pequeninos e pessoas, principalmente pequeninos, porque são mais propensos, têm mais facilidade de desenvolver essa habilidade que os adultos. Segundo, por causa da capacidade imaginativa, o próprio Preston Lichens diz que todos os poderes psíquicos advêm da capacidade imaginativa, que quem não consegue imaginar, realmente não consegue dar o primeiro passo.
para desenvolver as suas habilidades psíquicas. Segundo Alex Collier, que faziam contrabando de almas encapsuladas, vendiam almas humanas, e isso foi confirmado pelo Jean-Charles Moyen. Essa informação é do Alex Collier, confirmada também pelo denunciante Jean-Charles Moyen, que também já prestou entrevista para o nosso canal. Um escudo holográfico em determinadas pessoas para divulgar informações com autorização deles. Portanto, em visão remota, apenas se obtém informação que os extraterrestres permitem. Caso contrário, podem projetar ilusões. Aqui está informações sobre os Daru. Vivem no sistema Zeta Reticuli, na constelação Reticulo. 39 anos luz da Terra. Seu planeta se chama Elderan e tiveram deixado devido à deterioração do planeta. São uma espécie antiga, desejaram nunca se terem aproximado de Órion, onde infelizmente foram capturados e assimilados por Órion, aliança, e sua servidão geneticamente alterada. Os Doru funcionam como uma consciência de colmeia, conectando-se telepaticamente a um conhecimento central de onde as instruções são emitidas e compartilhadas. Fazem parte do Orion Grey coletivo. Tá? Suas habilidades telepáticas são fenomenais, em particular quando se trata de enganar os abduzidos do planeta Terra. Interessante que essa consciência de colmeia, como foi desfeita quando a Rainha Grey, né, que era uma inteligência artificial, simplesmente sucumbiu, eles conseguiram hackear o sistema e destruir esse sistema, muitos deles estão retomando a consciência. Isso é muito bom, né? Retomando a consciência e se voltando para o bem. Fantástico. Até Daru consegue. Eu falo, tem muitas pessoas que falam assim, mas como que as pessoas vão acordar? Meus amigos, até o Daru, depois que tiraram o controle mental deles, e essa consciência de colmeia, conseguiram se voltar para a luz, por que não ser humano? Então eu acredito sim na humanidade. É bom destacar que Helena tem um implante, com o qual ela enxerga e ouve através dos olhos de Torran Eridion. Também deve-se esclarecer que a canalização é totalmente diferente de visão remota, tá, meus amigos? Visão remota é uma coisa, canalização é outra. Canalização é uma comunicação basicamente telepática entre um ser humano ou uma entidade espiritual ou extraterrestre, que pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Por isso que a gente não deve acreditar só por causa da canalização em si. Tem que ver se isso faz sentido, comparar dados. Ou ainda contaminada, dependendo da vibração do canalizador e principalmente do seu sistema de crenças. Então, dependendo se a pessoa tem informações incorretas, ela pode interpretar a informação verdadeira e contaminar a informação verdadeira com informações incorretas. Geralmente as informações de contatados são mais fidedignas. Importante, é lógico, de contatados diretamente pelos seres extraterrestres. Que é o caso da Helena, que é o caso do Alex Collier, que é o caso do Howard Menger, que está aqui na tela, do George Adamski, do George Van Tessel. E tem mais um lembrete para vocês, meus amigos. Quando vocês estiverem em perigo, quando vocês estiverem numa situação difícil, peçam para a sua família galáctica. Quem entra em contato, quem protege a Helena? Torran Eridion. Torran Eridion faz parte da família galáctica da Helena. O Anax, o Egarote, também faz parte da família galáctica da Helena Danã. Por exemplo, isso, meus amigos, serve para todos. Eu posso citar todos os contatados de todos os tempos. Esse é o mesmo padrão. Por isso que eu posso afirmar isso para você. Peça para sua família galáctica. Não peça para o Arcanjo Miguel, não peça para Jesus, porque esses seres, eles trabalham na questão planetária. Entendeu? Não na questão individual. Os seres que trabalham na questão individual, designados para isso, aliás, é a missão deles, é os seres da sua família de alma. Entenderam? Então vocês devem se reportar aos seres da família de alma de cada um de vocês. Alguém pode dizer assim, mas eu não sei o nome. Não tem problema. Não precisa saber. A questão é ter consciência que a sua família de alma realmente tem interesse em você, porque você é irmão deles, literalmente. É coisa de família. Entenderam? Coisa de família. Você é irmão. Por exemplo, meus amigos, é como se mandasse uma carta, por exemplo, quando está na batalha. Eu não mando uma carta para todo mundo, mas eu vou ter uma atenção especial para os membros da minha família. Não tem, entendeu? É a mesma coisa com relação à família de alma. Tem mais afinidade. É o caso do Howard Menger, por exemplo, o George Van Tessel. Quem que comunicava? Quem protegia o George Van Tessel? Era o comando Astar, porque da família de alma dele, poxa. Por exemplo, o George Adamski, o pessoal de Tal 7. O Howard Menger. Howard Menger era os pleiadianos. Meus amigos, esse padrão é para todos os contatados. Isso é um padrão. O que eu estou falando aqui para vocês não é um caso isolado. Alex Collier, os andromedanos. No caso, o Morenai e o Visseus. Esses são seus protetores da sua família de alma. Faço o mesmo. Então, estou dando números exemplos. Isso aqui não é achismo. Isso é um fato. Todos os contatados de todos os tempos, desde o tempo do George Adamski até os dias atuais, são protegidos por seres da sua família de alma. Então, eu posso afirmar com certeza que esse é o padrão universal para todas as pessoas. Muito bem. Então, nas suas questões individuais, pessoais, eu recomendo que vocês tentem se reportar à sua família de alma. Porque eles são seus anjos da guarda. Esses são os seus verdadeiros anjos da guarda, os seus verdadeiros protetores. Os seres como Arcanjo Miguel, outros seres, que são os professores, aliás, toda a nave dos pleiadianos, segundo a Helena, tem um desses seres hiperdimensionais que seriam como mestres ascensos. Então eles estão para ensinar, estão para instruir
E eles enxergam as coisas na esfera macro, não na esfera micro. Estão entendendo? Então eles trabalham nas questões grandes, universais. Agora, nas questões individuais, aliás, essa é a função deles, é dos seres da sua própria família de alma. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, técnicas de visão remota. Eu já falei isso acho que foi no ano passado, se não me engano. No ano passado, foi 2022. Técnica de visão remota, para quem quiser treinar, segundo Dick Algary, do Instituto CryptoView. Então, o primeiro passo de visão, a visão remota tem que ser totalmente cega, ou duplamente cega. Consiste em não ter qualquer referência do alvo. Então, na visão remota, por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo na Lua, eu quero ir para o outro lado da Lua, eu quero ir para o lado escuro da Lua. Por exemplo, um exemplo aqui, eu quero ir para a Antártida. Né? Um exemplo, o que tem na Antártida? A pessoa não pode saber. Se ela souber, não é visão remota. O visualizador remoto não pode ter qualquer tipo de informação sobre o alvo. Tem alguns que dão dicas. Por exemplo, o Instituto Foresight, do Dr. Curtin Brown, utiliza alguma dica, mas bem direta, tá? Uma dica que a pessoa não tem como saber do que realmente se trata. Agora, existe o protocolo duplo cego, que é do Dick Algary, que a pessoa não sabe absolutamente nada. Sequer existe uma dica. O segundo, o alvo deve ser escrito, porém não mostrado para os visualizadores. Por exemplo, eu tenho um alvo aqui. Vamos supor que vocês sejam visualizadores remotos agora. Todos vocês que estão aqui. E todos têm essa capacidade. Isso é uma capacidade nata do ser humano. Nata do ser humano. Qualquer um pode desenvolver isso. E vamos supor que eu tenho um alvo. O alvo seria saber o que tem, por exemplo, nos túneis lá em Gaza. Vou dar um exemplo, só um exemplo. O que tem lá? Quero que vocês vão lá e psicamente... Eu não posso falar para vocês. Vocês não podem ficar sabendo. Senão a informação pode ser contaminada pela imaginação. O alvo deve ser descrito, porém não mostrado para os visualizadores. Então eu escrevo no papel e guardo no envelope. Mostro para vocês o envelope, mas vocês não podem ver nada. Nada, absolutamente nada. Vocês têm que ver pela mente, através dos olhos do terceiro olho. E que devem identificar o alvo pelo terceiro olho, única e exclusivamente, para não serem contaminados pelo consciente. Tá? Não pode ser contaminado pelo consciente. Terceiro, a técnica consiste em visualizar uma tela preta, que pode ser uma lousa ou um monitor em tela 100% preta. Ou um espelho, qualquer coisa. Pode ser uma tela, pode ser uma lousa, pode ser uma televisão, o que você quiser. A questão é que a tela tem que ser 100% preta. Ou um espelho preto, tanto faz. Isso não importa. O quadro ou tela preta deve ser sólido e não embaçado. Você tem que enxergar aquilo sólido na sua cabeça. Só que infalível, meus amigos, eu já fiz algumas vezes. Tem que exercitar, né? Obviamente. Isso leva tempo. Mas qualquer um consegue. Então essa tela tem que ser sólida na sua mente. Não pode ser uma coisa embaçada, anuviada, não. Sólida. Essa tela preta tem que ficar sólida, nítida. E não embaçado. Você deve sentir a presença como se fosse real. Você tem que sentir na sua frente. Parece que está na sua frente a tela, na frente dos seus olhos. Quase como se você pudesse tocar nessa tela. A sensação é essa. Quinto, a imagem aparece na tela nítida e clara e dura poucos segundos. E a imagem aparece de uma vez. Se você ficar fazendo força, tá, meus amigos? Visão remota não é ir pro banheiro fazer força, não. Tá com prisão de ventre. Não é isso, não existe. Tá? Já vou adiantar aqui para vocês. Só que fazendo força. Ai, eu quero ver, eu quero. Não, isso não existe. Ou aparece ou não aparece. E geralmente aparece de uma vez, fica forçando a mente para aparecer alguma coisa. Não funciona. Aparece de uma só vez. E dura poucos segundos. O processo repete inúmeras vezes. Aí você volta de novo, vê a tela de novo, você vai ver mais uma parte. Aí repete de novo, você vai ver mais uma parte. É como se você puder ver... não sei se vocês lembram daqueles binóculos pequenos, que aparecia uma imagem, e você tinha que ver o segundo e o terceiro. É mais ou menos isso. Vai vindo aos poucos, várias imagens referentes ao tema. E você vai anotando tudo. Anota. Se você viu uma imagem, faz um desenho. Tá? Faz um desenho do que você viu, escreve o que você está vendo. Escreve e desenha. E desenhar é mais fácil. Porque geralmente aparece como imagem. Não vai vir em forma de texto. A visão remota nunca aparece. É muito difícil, muito raro aparecer em forma de texto. Muito bem. Sempre em forma de imagens. De fotografias. Como se fosse uma cena de um filme que dura poucos segundos. O processo se repete inúmeras vezes e se desenha e se anota todos os quadros visualizados. Um a um. Todos os quadros devem ser visualizados. E anotados. Devidamente anotados. Observação. É necessário desligar o celular, Wi-Fi e micro-ondas. Desliga tudo, porque pode causar interferência magnética. Tá, meus amigos? E contaminar a sua visualização. 6. Tem que ter no mínimo 3 visualizadores que estejam isolados uns dos outros. 3. Isso no protocolo científico, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. É um protocolo científico, o mesmo que é utilizado pela CIA. É o mesmo protocolo das agências de inteligência que eu estou compartilhando com vocês neste instante. Tem que ter no mínimo 3 visualizadores que estejam isolados uns dos outros, sem qualquer troca de informações. Não dá para trocar figurinha, não. Não pode, um pode induzir o outro. E, claro, as informações e dados coletados, depois você vai recolher todos os dados e comparar os dados, tem que bater 90%. Se bater 90%, há validade científica. Se tiver menos de 90%, não tem validade científica. Agora, você pode usar todos esses protocolos individualmente para você treinar.
Tá? É lógico que não tem legitimidade científica, mas é uma forma de você desenvolver as suas habilidades psíquicas e fazer visão remota. No caso, alguém, como que você vai fazer isso sozinho? Alguém na sua casa, seu marido, sua esposa, vai ter que fazer o bilhetinho para você, vai ter que estar o alvo. Vai ter que escrever o alvo e colocar no bilhete e você não vai poder ver. Não vai poder ver. Depois você vai treinando, treinando, treinando. Se bater com a informação do envelope, pode ser seu marido, pode ser seu amigo, um amigo de trabalho, qualquer pessoa. Seu filho, sua filha, pode fazer isso para você. Né? Ou seja, escrever o alvo, você não pode ficar sabendo. Escreve o alvo no envelope, fecha ali bonitinho. Depois você vai mostrar seus desenhos, tudo que você viu. Se bater com a informação, meus amigos, é porque você realmente viu. Você viu sim. Porque é praticamente impossível. Você não tem qualquer referência sobre nada. Então será uma experiência e tanto. E vocês podem fazer esses experimentos nas suas casas perfeitamente seguindo estas instruções, estes passos. Realmente maravilhoso. Aqui estão os desenhos. Só para dar um exemplo para você como que funciona isso. Olha os desenhos aqui. Então o Dick Aguirre, o Michael Salla encomendou uma visão remota do Dick Aguirre, da equipe dele, da equipe do CryptoView. E esses são os desenhos das arcas, aqui o portal da arca. Ele viu até mesmo os índios astecas, viu tudo, tá aqui, descrevendo tudo. Desenho mais descrição. Você faz assim, faz o desenho do que você viu, mais a descrição. É maravilhoso, fantástico. Aqui mais desenhos para vocês. Isso aqui são desenhos reais de visualizadores remotos profissionais. Profissionais. Existem visualizadores remotos profissionais. No caso do Dick Aguirre, ele é um visualizador remoto profissional. Assim como do Instituto Farsight, de visão remota. Espetacular. Outro caso interessante que os visualizadores remotos, pessoas que têm habilidades psíquicas, não visualizadores remotos, mais precisamente, mas muitas pessoas que têm grandes habilidades psíquicas têm um alto índice, né, de ondas cerebrais gama, do tipo gama, assim como o Jean Charles Moya, que pode teletransportar objetos. Isso aqui foi confirmado pelo doutor, o Dan Witter. Dan Witter confirmou a veracidade desse fato, através desses experimentos, sem falar das inúmeras evidências apresentadas pelo Jean Charles Moya. Se você não assistiu ainda a entrevista do Jean Charles Moya, vai no acervo do canal e assista, que ele fala muito dessas experiências na entrevista aqui que ele prestou ao canal. Fantástico! Se vocês querem saber mais sobre o Projeto Montauk, meus amigos, aqui tem muitas informações. Por exemplo, a capacidade psíquica, você pode abrir portais. Eles usavam pequeninos, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui espaçonave bem rapidamente, eles utilizavam pequeninos para criar portais onde eles passavam caminhões, caças, para outras partes do universo. Espaçonaves, equipamentos, insumos para outros locais do universo. Por exemplo, para Marte, para a Lua e para outros locais. Então é realmente espetacular. Muito bem, eu já vou encerrando aqui. Até boa noite. Gratidão, gratidão.